Olá, curiosos e conspiradores! Aposto que você tem curiosidade em saber de onde surgiu a lenda dos vampiros, ou até mesmo saber se são reais ou não. Não é de hoje que se falam em vampiros à solta por aí. Existem relatos que datam inclusive da pré-história. Segundo a lenda mais comum, estes seriam seres mitológicos ou, segundo a ciência, humanos geneticamente modificados, que se alimentam basicamente de sangue, independendo se é sangue humano ou animal, vivo ou morto. As histórias de vampiro, por mais antigas que sejam, começaram a se tornar mais reais em locais onde haviam mais casos relatados no século XIX, como por exemplo na Europa Oriental e nos Balcãs. Este aumento das superstições vampíricas na Europa levou a uma histeria coletiva, resultando em alguns casos de perfuração de cadáveres com estacas e acusações de vampirismo. A aparência dessa criatura varia de cultura para cultura, mas geralmente com algo em comum: a palidez no rosto. Segundo a ciência, isso poderia ser explicado devido à falta de sangue em seu corpo, por isso a necessidade frequente de se alimentar do mesmo. O vampiro mais conhecido dos cinemas você com certeza já conhece, é o famoso Conde Drácula, criado num romance de 1897 por Bram Stoker. O que pouca gente sabe é que a história deste romance foi baseada em fatos reais da Pensilvânia. O vampirismo da tradição popular tem sido associado a grupos de mortes causadas por doenças misteriosas ou não identificadas, habitualmente dentro da mesma família ou pequena comunidade. Muitas pessoas acreditam que o primeiro vampiro da história foi o Drácula, porém existe uma lenda que conta que na verdade o primeiro vampiro é muito mais antigo, tão velho que sua história é contada na Bíblia. Seu nome é conhecido por muitos como Caim, de Caim e Abel. Em 1985, o bioquímico David Dolphin propôs uma ligação entre um raro distúrbio sanguíneo conhecido como porfíria e o folclore vampírico, reparando que essa condição é tratada como ema intravenoso. Dolphin sugeriu que esse consumo de grandes quantidades de sangue poderia resultar de alguma maneira no transporte do ema através da parede do estômago e para a corrente sanguínea. Dessa maneira, os vampiros eram meros indivíduos sofredores de porfíria que procuravam substituir o emo e aliviar os sintomas. Isso explicaria esse mito nos dias atuais. No entanto, essa é uma doença que existe somente até há 40 anos atrás. Foram usados muitos rituais elaborados por forma a se conseguir identificar um vampiro. Um dos métodos de encontrar o túmulo de um vampiro envolvia levar um rapaz virgem através de um cemitério ou chão de igreja, montado num garanhão virgem. O cavalo supostamente vacilaria no túmulo em questão. Geralmente era necessário um cavalo preto, embora na Albânia este deveria ser branco. O aparecimento de buracos na terra que cobrisse um túmulo era visto como um sinal de vampirismo. Agora que você conhece um pouco mais sobre essa história, que tal pesquisar você mesmo e tirar suas próprias conclusões?